TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Terça-feira, a gente chega com muita informação, muita notícia. Bom dia, Roberta. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp. Mais fácil de mandar mensagem, né? Você pode mandar sua foto, seu vídeo, seu texto, fazer sua reclamação. Claro, sempre nos dois ali, falando como é que tá seu bairro, a via pública, como é que tá o funcionamento das escolas, dos equipamentos de saúde, do transporte público. Anota aí, o DDD 24, o telefone é o 99248-3167. Viu alguma coisa estranha? Manda aqui para nós apurarmos, ir atrás aí de informações, saber como é que tá a situação por aí, viu? Pois é, e o tempo em Petrópolis hoje amanheceu, tempo aberto, algumas nuvens, sol ali entre nuvens, né? Mas E bem quente, viu? Bem quente. Estava ventando um pouco agora pela manhã, à noite também ventou bastante. A gente recebeu até um alerta da Defesa Civil, mas não teve chuva, né? Não. Porque, por exemplo, ontem à noite... Era ontem à noite? Não, ontem à tarde. Ontem à tarde, que Ontem foi o alerta tarde, de ventania. 15 para as 4. Mas além Uma de alerta ventania... de pancada de chuva também, né? Exatamente, Mas não veio, não. Não veio. Né? Era ali Bom, pelo 15 menos para as aqui na 4, nossa região na não nossa chegou região nada. Não chegou. Previsão de pancadas de chuva moderada, forte, podendo vir com raios e rajada de vento em Petrópolis. Deus, não o veio vento nada. veio, mas nem tão forte assim. Um vento tradicional, normal, né? ali normal, um vento normal, mas não choveu, não desabafou, porque está bastante abafado. Não sei nem se existe essa palavra, desabafou. Também acho que não. Está bastante abafado, a gente esperava vir uma chuvinha, mesmo que leve, para a gente dormir de forma mais tranquila. Ela existe, né? Quem desabafou, né? A pessoa que desabafou, né? Ela desabafou, mas um caso, não nesse caso do calor, né? Não, a chuva não desabafou. Deveria ter desabafado o clima aqui em Petrópolis, mas continua bem quente, bem quente. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 18 de novembro. Cerca de 70% dos inscritos fizeram as 2 etapas da prova do Enem 2025. Esgoto a céu aberto prejudica pedestres no centro de Petrópolis. Shopping Estação Locanda recebe ceramistas em celebração ao Natal. Prefeitura de Petrópolis tenta desbloquear contas e encerra intervenção no SERRAC. E você vai ver também que a Prefeitura de Petrópolis identifica tentativa de uso indevido em área destinada ao Minha Casa Minha Vida. Agora, no Correio Serrano, na TV. Bom, pessoal, a gente começa olhando que a notícia lá no nosso Correio Serrano, no nosso Correio da Manhã, claro, na primeira página ali, edição do Rio de Janeiro, vendo que é destaque, né, por aqui e pelo mundo também, e é claro, os principais movimentos políticos aqui no nosso país também. Na linha vermelha, em São Paulo, a delação do fim do mundo já teria até ministro prevento do STJ e parte dela nas mãos da Suprema Corte. É destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Temos ali a manchete do nosso jornal. PIB do Rio de Janeiro alcança a marca de 1,17 trilhão. Em 2023, Estado registra uma das maiores altas do ano entre as unidades da Federação e foi a maior do Sudeste. Você confere essa reportagem completa na página 9.
Bom, governo do Rio, prefeituras em ação integrada contra o crime organizado. Ontem o governador Cláudio Castro, ele lançou um plano aí, se eu não me engano, Operação Zero Barricada, é isso aqui mesmo? Barricada zero. Barricada Zero, é invertido ali, ó. E aí deu um dado assustador, mais de 1.000 barricadas, muito mais, passa de 10.000 barricadas no estado do Rio. Para tirar as barricadas, né, dessas comunidades, né? Mas muita coisa, esse dado assustou muito, viu? E Operação Combate Venda e Roubo de Celulares, foi a maior operação coordenada pela Polícia Civil do Rio também, do Rio. Isso aconteceu ontem, dia 17, que é a Operação Rastreio, é aquela operação que a gente falou até aqui também, ao vivo ontem, que vai vendo onde esses celulares estão. Fechou loja, fechou locais onde se vendiam celulares e se comprava eles, e também foi ao ataque de sites e cursos na internet, os quais os bandidos davam, para desbloquear os celulares. Meu Curso Deus do online céu. Curso da bandidagem. online da Olha bandidagem. só. É impressionante, né? Aonde Impressionante chegamos. o que Pois eles é. conseguem fazer, E né? aí tem aqui alguns dados, né? 132 mandados de prisão foram aí expedidos, 32 suspeitos detidos e vários pontos usados aí para revenda de aparelhos interditados. Foram muitos mesmo, quando eu falo vários, eu não lembro aqui a conta, mas ontem no final do dia saiu um balanço aí nessa coletiva de imprensa e foi bastante coisa, viu? E muito celular apreendido. Ótima essa operação, né? Porque vai lá nos pontos de venda, Essa fecha ideia, tudo. essa ideia do Estado surgiu aqui. Na verdade, não foi aqui. Se eu não me engano, começou no Nordeste, aí com aquele plano do governo lá de mandar a mensagem, lembra? Devolva o celular, e aí o Estado encampou isso e fez a Operação Rastreio. Essa operação é uma operação que é muito boa, porque você vai direto no ponto, no foco, ou seja, onde dói no bolso, entendeu? Onde o bicho tá pegando ali, onde o dinheiro tá, é ali que tem que ir rapidamente para cortar e não ter para onde esse celular ir, não ter venda e não ter dinheiro. Aí você pega os criminosos, prende também, acaba com dinheiro, bloqueia contas. Pô, aí é ótimo, entendeu? É fácil, que aí você cortando ali, olha, a linha de abastecimento, não tem para onde ir, colega. Exatamente, não tem para quem vender. Não tem para onde ir. Não tem que roubar, né? Exato, exato. E aí, com essa operação sendo contínua, como o governador falou, você vai inibindo o crime do roubo e furto de celular. É verdade. Você vai inibindo isso. Vai inibindo de várias formas, né? Porque uma hora eu vou ser pego. Com certeza. Entendeu? Não tem jeito. Vamos para a nossa página 12, lá no Petropolitano, fala de uma situação que não é de hoje, que a gente tem visto aqui na cidade de Petrópolis. Fechamento de lojas indica cenário desafiador do comércio. A gente tem aqui, nessa foto, a loja Max, né? Uma loja tradicionalíssima, 54 anos aberta, nesse ponto da Rua do Imperador. Então, a loja Max fechará as portas após 54 anos, o legado continuará em outro local. Então, a loja Max era tradicionalíssima aqui exatamente nesse ponto. E aí eles abriram 2 lojas ali também, na Rua do Imperador, naqueles shoppings que atravessam ali a Rua do Imperador até chegar à Rua 16 de Março. E aí eles decidiram fechar essa loja que fica em beira de rua, né? Convenhamos, né? São vários fatores que desanimam aí o comerciante a ficar nesses pontos da rua. Principalmente nesse ponto que está a Max aqui, que já é um ponto mais ao final. Agora eu nunca sei, né? Se é ao final ou se é no início Eu acho que é final mesmo. da Rua do Imperador, tá? A gente chama aqui de avenida, né? Mas é a Rua do Imperador, tá, pessoal? Aqui em Petrópolis. Ali já é um ponto pouco movimentado, né? Porque não se tem mais aquele ponto de ônibus tradicionalíssimo, onde era antigamente, né? Do outro lado da rua havia o ponto ali do edifício
Ah, meu Deus. Profissional. Profissional, isso. Existia um ponto de ônibus ali, não tem mais, não estou dizendo que tem que voltar, por favor. Ele passou pro outro lado da rua, né? Agora é em frente ao antigo fórum, hoje faculdade, ali, né? Cefet. Da Cefet, da FETEC, Cefet, enfim. Hoje é ali, mas realmente diminuiu já o movimento. O online ajudou também a isso tudo. E é claro, depois de 2022, a coisa piorou e é caríssimo. Caríssimo, Caríssimo. caríssimo o aluguel de uma loja Caríssimo. dessa. Não, beira de rua aqui em Petrópolis, um aluguel Gente, é eu irreal. É Fora que aqui tem aquela fora da coisa. realidade. Tem uma coisa aqui em Petrópolis que é completamente errada. É a tal da Luvas. luva. Luvas. É a tal da luvas. Ah, para você logar, você tem que ter uma luvas, né? Eu nunca vi isso, Isso gente. é extremamente ridículo. É 30, 40 mil de luvas para você entrar com um negócio numa loja dessa à beira de rua. Gente, não há comerciante que aguente. Não há Você tem que comerciante abrir que a aguente. loja, abastecer ela, dar luvas, pagar 3 aluguéis adiantados, É. né? E ainda arcar com aquele aluguel do mês. Não dá, não tem condições. Vai fechar. Poucos vão se manter no lugar, né? Olha só, e diz aqui que é uma tendência na nossa reportagem. Tem uma reportagem bem completa da repórter Leandra Lima. Você a vê também nas nossas redes sociais. E ela fez uma reportagem bem completa falando da tendência. Olha ali é a altura da Rua do Imperador, número 1000. Então, realmente, ali é o final da Rua do Imperador. Então, no mesmo ponto desse comércio, somam-se 3 estabelecimentos fechados, todos com ramos diferentes. Uma era Aladim, onde vendia abajur e luzes, né? Tradicional E também, a já há outra era o muitos anos. Sucão, do ramo Também. alimentício, e agora a Max, do ramo de trajes sociais ali, do Ninguém vestuário. aguenta. Ninguém aguenta, porque é muita coisa. E aí agora o dono que vai arcar, né, com a loja fechada. Mas você acredita que tem dono de loja assim que prefere ficar com a loja fechada a alugar a Eu loja? acredito. O pior é que eu acredito. O dono Eu da loja acredito. prefere manter a loja fechada a ver aquela loja funcionando, Mas é nesse gerando ponto, emprego. é nesse ponto que eu falo. O shopping aqui, feito aqui no centro da cidade, ali na descida da Aureliano Coutinho. Aureliano Coutinho, é porque ali eu sempre confundo, né? Tem a Aureliano Coutinho E depois a Rua Tereza. a Rua Tereza, Isso. Então a Aureliano Coutinho é aquilo tudo ali. O shopping ali foi uma iniciativa muito boa, porque não tem esse tipo de coisa, luva, não existe. É a administração do shopping, que não é do dono, que foi ótimo também, ele entregou para uma administração. E agora o shopping do Alto da Serra também sendo revitalizado, né? Com uma nova administração também, um novo conceito, tentando puxar outros negócios para lá, começa a mudar a cara de como Petrópolis vê o comércio, né? Aí é o que eu falo. Se o pessoal no centro da cidade não entender, daqui a pouco tá todo mundo indo para dentro desses espaços e abandonando o centro. E aí me preocupa muito... Vai ficar um centro histórico fantasma. O que me preocupa muito é acontecer esse movimento de descentralização em Petrópolis muito rápido, dos comércios irem para os bairros, que já era uma conversa que tinha aqui em Petrópolis há muitos anos, descentralizar certos serviços, serviço bancário, né, esses serviços de atendimento, para você ver. Hoje o centro de integração da prefeitura, né, as secretarias, já não está mais no centro. Está no Alto da Serra, dentro do shopping. É um espaço onde tem estacionamento, tem praça de alimentação. Por quê? Para você deixar a pessoa mais confortável. Estacionamento pago, mas não é tão caro o estacionamento lá, perto de estacionamentos no centro da cidade. Então a coisa vai descentralizando. E aí o centro da cidade vira fantasma, acontece igual um Rio de Janeiro da vida, que depois tem que ser revitalizado. Tem que começar a pensar antes. Poder público tem que interferir nesse tipo de situação e olhar antes para o que está acontecendo.
É complicado interferir porque Não estou dizendo interferir existe em preços, essas coisas, mas a interferir de livre uma forma, iniciativa olhar do para isso. mercado, né? Mas Sim, realmente tinha que olhar para isso. Eu vou ler um trechinho dessa reportagem, porque primeiro a gente fala aqui dos dados do CAGED. Conforme os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor do comércio em Petrópolis registrou entre janeiro e outubro de 2025 um saldo negativo de 38 vagas, um aumento de 80% se comparado com o mesmo período do ano passado, quando o saldo era menos de 21. Após a queda, os meses de novembro e dezembro ajudaram o setor a fechar o ano com saldo positivo de vagas de emprego, 240. E aí, o fechamento de lojas pela queda de movimentação e vendas é um reflexo desses dados. Então, esse recorte pode ser sentido em vários espaços das novas empreitadas às tradicionais, como a gente viu aqui, o recente anúncio do encerramento das atividades da loja Max. E aí, olha só, a tradicional sede fechando, porque já fechou, porém, como eu falei para vocês, o legado continua em 2 lojas que foram para dentro de uma galeria. é. Logo ali próximo, na Galeria Gelli. Então, eles preferiram ficar com 2 lojas, mas dentro de uma galeria, a ficar ali na beirada da rua. Por quê? Segundo o administrador, um dos motivos do encerramento é queda nas vendas e procura. Além de que, da questão das enchentes, que é um problema crônico no município, como a gente já falou, o Jorge já falou, principalmente das últimas enchentes que o pessoal perdeu tudo Eu tive ali lá na há Rua do algum Imperador. tempo atrás comprando algumas coisas, eu costumo comprar lá camisa, terno, né? Sempre entrei lá para ver. E foi um dos papos na época, ele falou, pô, aqui embaixo eu perdi tudo. Não É, ficou não dá para lavar roupa, gente, vender de novo, não tem condições, tá? é. É jogado fora mesmo. Roupa suja de É, não lama, dá, não não tem tem como, condições. né? Fora a quantidade de relógios, que eles vendem alguns relógios, muitos de luxo, É que verdade. se perde, não adianta. Ah, mas o relógio é a prova d'água. Mas a caixa do relógio já era. Às vezes a Já caixa era. não dá para aproveitar e aí aquele Entra produto lama, imagina. já era. Não Já dá, era. não tem condições, é muito difícil. Sapato, então assim, tudo isso se perde e o prejuízo é grande, não é baixo, né? Então tudo isso corrobora aí para o fechamento dessas lojas no centro da cidade, o que é uma pena. E aí, quando eu falo do poder público, é aí que o poder público pode entrar e mexer nisso, né? Desassorear o Rio do Centro, sempre estar de olho ali nos bueiros, olhando para ver se não tem nada entupido. E aí, com isso, a gente vai falar do quê? Né? Algo que o poder público pode resolver junto, claro, à administradora de águas aqui da cidade, mas pode fazer pressão, porque esgoto volta a vazar na rua Paulo Barbosa e É outro incomoda destaque pedestre. É outro destaque da nossa página 12, ali mais embaixo, e a gente tem uma reportagem que fala sobre isso. Mais ali embaixo, Caio, coloca Abre um pra pouquinho o gente jornal e desce ele um pouquinho um pra gente, pouquinho, Caio, por porque favor. esgoto volta a vazar na Rua do Imperador, incomoda, como o Jorge falou, pedestres e comerciantes. Exato. Mas a gente tá aí na página, a gente tem uma reportagem em vídeo sobre essa questão, né? Pois é. Então, os pedestres da rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis, estão reclamando novamente de um vazamento de esgoto na calçada e que causa aí mau cheiro. A situação acontece ao lado de um ponto de ônibus muito movimentado e traz aí a preocupação para quem circula na área. O esgoto escorre pela calçada e forma uma poça logo ao lado de um dos pontos de ônibus na rua Paulo Barbosa, no centro de Petrópolis. Quem precisa esperar por algum coletivo afirma que o mau cheiro é constante e que muitas vezes é preciso se afastar do local para conseguir respirar melhor. Ah, muito ruim, né? Muito ruim. Às vezes eu nem fico aqui. Às vezes eu fico para lá, eu saio de perto. Se eu demorar muito tempo aqui, eu não fico aqui não. Horrível. Cheiro muito horrível que tá. Cheiro de podre, as poças, sei lá. Os petropolitanos voltaram a conviver com o mau cheiro aqui na rua Paulo Barbosa, na altura do número 253. Em outubro do ano passado, nossa equipe esteve aqui e mostrou os transtornos do vazamento de um esgoto que voltou a prejudicar a população nesta segunda-feira.
Na época, as imagens mostravam uma situação muito semelhante. A poça de esgoto se espalhava pela calçada, causava mau cheiro e preocupação em relação à saúde de quem circulava no local. Comerciantes e usuários do transporte público já reclamavam dos transtornos. E agora, cerca de um ano depois, o problema reapareceu no mesmo ponto da rua. Tem uns 15 dias para cá, tá bem forte, sim. Diante da situação, os pedestres pedem uma solução o mais rápido possível. Eles tinham que dar um jeito nisso, né? Em plena cidade, porta de comércio, horrível. É isso, tá aí mais um problemão para ser resolvido. A gente questionou a Águas do Imperador para saber o motivo da recorrência do vazamento e quando o reparo será realizado. Até agora, sem resposta, né? A gente vai ficar aguardando. O fato é que não é a primeira vez que dá problema nessa região. Foi feita uma grande obra e parece que não se resolveu nada. Pois é. Gente, tem mais no nosso jornal, mas o tempo desse bloco já terminou. A gente volta já, depois do intervalo, com a página 13, falando da crise do Serra, que é a crise da saúde em Petrópolis. A gente faz um rápido intervalo. Além disso, a gente vê também que 70% dos inscritos fizeram as 2 etapas da prova do Enem 2025. Exatamente. O Correio Serrano volta já. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisele. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta e agora a gente volta para o nosso impresso lá no Serrano, na página 13, porque lá a gente fala sobre a crise do Serrac, a crise da saúde em Petrópolis. Custo anual aumentou 50 milhões de reais. Falta de planejamento e déficit de financiamento foram abordados durante a audiência. Pois é, ontem foi feita uma audiência na 4ª Vara Civil para tratar da crise do Serrac. Em audiência realizada ontem, foi discutida a situação do Serviço Autônomo do Hospital Alcides Carneiro Serrac, como a gente já falou, que administra o Hospital Alcides Carneiro e outras entidades, outras unidades também, outras unidades de saúde em Petrópolis, após a intervenção judicial. Na sessão, o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, que era vereador e agora é secretário de Saúde, ressaltou que o custo do Serrac aumentou em 50 milhões de reais de 2022 a 2024, ou seja, período em que o governo anterior estava na prefeitura. Vamos conferir essa reportagem agora. O interventor judicial do Serrac, Renato Walter Matos, esteve na audiência e expôs ao juízo e ao Ministério Público o relatório financeiro do serviço após a intervenção decretada pela Justiça no dia 5 de novembro. Segundo ele, há quase 25 milhões de reais em aberto com fornecedores do Serrac. Outra situação abordada durante a sessão foi sobre o aumento do custo do Serrac entre os anos de 2022 e 2024. De acordo com o secretário de Saúde, Aloísio Barbosa Filho, em 2022 o Serrac custava 191 milhões de reais ao ano. Já em 2024, o custo aumentou para 242 milhões de reais, ou seja, foi registrado um aumento de 50 milhões de reais. O Serrac custava 191 milhões ao ano. No ano de 2024, o aumento do custo passou para 242 milhões. O secretário de Saúde também ressaltou que as unidades pré-hospitalares de Pedro do Rio e da Posse foram criadas sem planejamento e sem garantia de custeio. De acordo com ele, os locais não têm repasses federais ou estaduais, o que torna o município responsável por arcar sozinho com um custo mensal de 2,5 milhões de reais. São provenientes de unidades de saúde criadas sem o mínimo planejamento, sem cofinanciamento. Onerando o Tesouro Municipal. Segundo Aloísio Barbosa, para 2025, um estudo interno da pasta aponta que a saúde pode demandar cerca de 713 milhões de reais. Na sessão, a promotora Vanessa Katz questionou o secretário de Fazenda Fábio Júnior
sobre diferenças entre a receita prevista e a arrecadação. Ele explicou que há despesas omitidas no orçamento de 2025, o que provoca a insuficiência de caixa. A despesa real ela é diferente da receita orçamentária alocada na peça. Ou seja, a peça orçamentária ela teve as suas despesas subdimensionadas. O relatório de vistoria entregue pelo Ministério Público ao juiz Jorge Luiz Martins registrou falhas graves na cozinha do Hospital Alcides Carneiro, como péssimo cheiro na câmara fria, mau armazenamento de hortifruti e presença de insetos. A vistoria também identificou limitações no teto de compras de alimentos, falta de contrastes para exames de tomografia em determinados períodos, remanejamento de cirurgias e ausência de manutenção do tomógrafo. Que aqui estão registrados os números da tragédia do Alcides Carneiro. O juiz está falando, não é mandar recado por algum oportunista, não. Durante a audiência, o juiz atribuiu a atual situação da Alcides Carneiro a problemas de gestão da unidade e de governos passados. A sua má ou péssima governança corporativa, a inexistência de técnicas de um compliance minimamente adequado, vem de vários governos. Não é desse que aqui está. O antecessor contribuiu de forma imunda. Desculpa, o outro também. É uma sucessão de oportunistas. Ainda em relação ao SERRAC, o interventor judicial informou que há um débito de R$ 9 milhões que vence no dia 20 de novembro e não há recursos disponíveis. Empresas médicas e de enfermagem acumulam atrasos de setembro e outubro e alguns fornecedores ameaçam suspender entregas. No fim, foi concedido um prazo de 48 horas para a manifestação do MPRJ, após o recebimento do relatório da primeira semana da administração judicial. Somente após a manifestação do MPRJ, o magistrado vai publicar alguma decisão. Precaríssima situação, hein? Meu Complicada. Deus, preocupadíssimo com a situação lá agora. E olha, teve uma outra medida que não falaram aí, mas que eu tenho aqui já recebido. Teve uma medida da prefeitura que o atendimento prioritário no Hospital Alcides Carneiro para pacientes oncológicos foi cortado, agora é fila. Chegou, tá lá na fila lá, não tem distribuição de senha, acabou. Isso é muito ruim, viu? Paciente oncológico que precisa tem que ser atendido prioritariamente, sim, gente. Não existe isso. Sem contar que o hospital lá tinha virado referência, nós demos aqui, tá? Para pacientes oncológicos na Serra, lembrando disso, viu? Então agora a situação é cada vez pior do Hospital Alcides Carneiro. Olha só, gente, complicada a situação. Realmente, se é verídico isso que o secretário de Saúde falou, que o governo passado abriu unidades de saúde sem ter a coparticipação do governo do estado ou governo federal para custear, ficou tudo nas costas do governo. A gente sabe, né, que o governo passado, ele dava uma atenção a mais à saúde, porque o prefeito é médico, né, o ex-prefeito, na verdade, Rubens Montempo, é médico, ele dava uma atenção maior à saúde. Agora, não dá para sair abrindo unidade de saúde sem ter a fonte de custeio. Aí, realmente, uma hora ia estourar. E agora está estourando. E não vai adiantar pedir socorro para o Estado, não, porque o Estado também está numa situação não muito excelente com dinheiro, né? Está em recuperação fiscal, né? Está com aquele problema todo lá. A gente sabe que o governador vem tentando ali renegociar a dívida dos estados, em todos os estados, né? Com a União, tem esse papo lá rolando em Brasília já faz algum tempo. Não é de agora, não é desse governo, não é do governo passado, não é do governo anterior. Já tem alguns anos esse papo da renegociação de dívida dos estados. Então, mais uma vez eu deixo aqui. Prefeito, vai ter que bater lá na porta de Brasília. Não vai ter jeito, não. Ou vai lá bater na porta de Brasília, ou
a situação vai piorar mais. A gente tem uma reportagem que estava lá no início do terceiro bloco. A primeira do terceiro bloco, Caio, para você puxar, já que a gente está falando desse assunto do SERRAC, acho importante a gente dar continuidade agora. O nome dessa reportagem é Desbloqueio Contas Petro. Por quê? A Prefeitura de Petrópolis entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, pedindo a suspensão da decisão da 4ª Vara Civil, essa que vocês viram aí a audiência, que determinou o bloqueio das contas municipais para o sequestro de cerca de 45 milhões de reais destinados ao pagamento de dívidas ligadas ao SERRAC. No recurso, o município de Petrópolis afirma que está em meio a uma calamidade financeira e que a medida pode comprometer o funcionamento da máquina pública, afetando os serviços essenciais. A Procuradoria também alega que o juiz, esse que a gente viu na reportagem agora, o juiz Dr. Jorge Martins, extrapolou o objeto da ação, o que pode ser configurado como uma violação à autonomia administrativa do Executivo. Vamos ver essa reportagem agora. O recurso é contra o bloqueio teimosinha de cerca de 44 milhões e 600 mil reais das contas do governo municipal, que permite sequestros diários num período de 30 dias, conforme determinou o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara, após pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A solicitação atendeu à sustentação da promotora Vanessa Katz, do MPRJ, que alertou o risco de paralisação dos serviços de saúde no município. Além disso, o magistrado nomeou o advogado Renato Walter Matos para agir como administrador externo e independente para gerir as finanças do SERRAC. O veredito passou a valer no dia 7 de novembro. Diante da resolução, a Procuradoria destacou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a necessidade de suspender os efeitos da decisão, ressaltando os efeitos negativos ao funcionamento das repartições públicas. Também foi exposto que a medida afeta diretamente a autonomia do Poder Executivo, que, segundo a Procuradoria, implica em danos irreversíveis à gestão municipal, à execução do orçamento e à prestação de serviços públicos essenciais a toda a população. Em relação à intervenção, o município sustenta que os limites constitucionais e as regras de direito administrativo devem ser observados. A Procuradoria destacou que o Judiciário não pode simplesmente assumir o papel de gestor da unidade, enfatizando que, apesar de a mesma ter parte administrada pelo poder público, ela tem natureza privada, salientando que a transferência do montante bloqueado diretamente do Tesouro Municipal para o SERRAC corre o risco de violar a legalidade orçamentária e a separação de poderes. A Procuradoria diz ao juízo que, se a concessão do efeito suspensivo for aceita, vão ser impedidas algumas medidas que iriam prejudicar a continuidade dos serviços públicos. Seja efetivada a intervenção judicial no SERRAC e a atuação do administrador judicial sem a devida e legal delimitação de suas atribuições e poderes, seja efetuado o sequestro de 44 milhões e 600 mil reais totais das contas municipais. Além disso, outra medida seria a devolução aos cofres do município de Petrópolis dos valores já arrecadados em razão do sequestro para aplicação em prioridades existentes. Pois é, Petrópolis está aí com vários problemas, né? Pois é. Agora a gente fala de educação, porque o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, que é o INEP, né, divulgou que a presença nos 2 domingos de provas 9 e 16 de novembro, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2025, foi de aproximadamente 70% a mais, de 4,81 milhões de inscritos confirmados. Gente, é bastante gente, né? Realmente movimenta muito. Considerando aí somente a abstenção no primeiro dia do Enem 2025, no último domingo, dia 9, o índice foi de 27%, né, de abstenção. A gente confere agora uma reportagem sobre isso. Em entrevista coletiva à imprensa, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que as presenças nos 2 domingos de provas deste ano se assemelham aos resultados dos anos anteriores, mas o balanço ainda é preliminar. Os dados definitivos serão divulgados junto ao resultado do exame em janeiro do ano que vem. O titular da pasta também anunciou que o governo vai utilizar o Enem para fins de avaliação do ensino médio a partir do ano que vem. Essa mudança, segundo o ministro, ocorre devido à desmotivação dos estudantes em se dedicar às provas,
como as do Sistema de Avaliação da Educação Básica, a SAEB, já que o foco e a dedicação máxima deles estão no Enem, como principal meio de acesso à universidade. Segundo o ministro, a estratégia vai trazer anualmente um resultado mais eficiente e fidedigno sobre o desempenho desses alunos, pois vai refletir a prova a qual eles dedicam mais esforço. Cerca de 1.700 candidatos foram eliminados por comportamentos considerados inadequados durante a aplicação do segundo dia de provas do Enem. O número preliminar teria ficado abaixo da média histórica, que foi contabilizada pelo INEP. De forma geral, a aplicação do Enem deste ano em todo o país foi realizada sem ocorrências significativas, segundo o ministro, como, por exemplo, a falta de energia no Rio Grande do Sul e ocorrências no Ceará. Em coletiva de imprensa, na sede do INEP, o ministro Camilo Santana confirmou que, devido ao tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que aconteceu na manhã deste domingo, os inscritos que fariam um segundo dia de provas no Centro Integrado de Educação Pública Rainha Nzinga Angola, em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro, terão as provas reaplicadas no dia 17 de dezembro. Bom, você vai ver depois do intervalo que a Prefeitura de Petrópolis identifica tentativa de uso indevido em área destinada ao Minha Casa Minha Vida, gente. Pois é, voltamos já, viu? Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal, em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã,
no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito. Um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E olha, uma ação de fiscalização da Secretaria de Habitação realizada na manhã de sábado, na Estrada da Saudade, flagrou 3 homens atuando irregularmente em um terreno destinado à implantação de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O local vinha sendo monitorado após denúncias de movimentação suspeita e indícios de tentativa de invasão. Desde o início da semana passada, equipes da Secretaria de Habitação realizavam vistorias no local após sucessivas denúncias. De acordo com a Prefeitura, as primeiras denúncias chegaram na terça-feira da semana passada. E a partir daí, as fiscalizações foram intensificadas para evitar qualquer tentativa de invasão ou uso indevido das áreas destinadas às moradias populares. Durante a ação de sábado, os fiscais encontraram 3 homens realizando limpeza e queima de vegetação no local. Segundo o secretário de Habitação, os envolvidos apresentaram uma história controversa e alegaram ter sido contratados por um terceiro. Além disso, disseram que foram pagos por alguém que não conheciam e estavam sem qualquer documentação. Com o apoio da Guarda Civil Municipal, os 3 homens foram encaminhados para a 105ª Delegacia de Polícia, onde prestaram depoimento e tiveram as ferramentas verificadas. A Polícia Civil registrou um termo de ocorrência com base no artigo 161, referente à apropriação ilegal. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. No primeiro bloco, a gente falou sobre fechamento de loja, né? Mas agora a gente tem uma notícia boa. A Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 98 oportunidades de emprego até sexta-feira dessa semana. Os candidatos podem realizar o cadastro dos currículos no site da Prefeitura. São 34 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para ajudante de cozinha, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, caixa, entregador de imóveis, garçonete, manobrista, operador de caixa, operador de loja e vendedor. Os candidatos interessados devem realizar o cadastro dos currículos no site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br. A lista completa de vagas e pré-requisitos está disponível no nosso site em correiopetropolitano.com.br. Pois é, e olha só, aí durante o final de semana, as forças de segurança do 38º Batalhão de Polícia Militar realizaram atendimento a diversas ocorrências na região centro-sul do estado do Rio de Janeiro. Entre esses atendimentos, destaca-se aí o cumprimento de mandados de prisão e busca e apreensão. No último sábado, agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem de 19 anos que possuía um mandado de prisão expedido contra ele pelo crime de homicídio. O acusado foi encontrado no bairro Habitat, em Três Rios. Ele foi posteriormente encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia na cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça. No mesmo dia, durante a noite, os policiais atenderam a uma ocorrência de lesão corporal por disparo de arma de fogo, que posteriormente foi registrada como tentativa de homicídio
homicídio no bairro Boa União, também em Três Rios. Assim que chegaram no local, os agentes encontraram um homem de 25 anos de idade caído no chão. Em seguida, a vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, onde ele permaneceu hospitalizado sem risco de morte. E de acordo com a polícia, o autor dos disparos ainda não foi encontrado. Já no domingo, em Paraíba do Sul, agentes das polícias civil e militar apreenderam um menor de 17 anos de idade na Avenida Nossa Senhora Aparecida, no bairro Werneck. Contra ele havia um mandado de prisão expedido por envolvimento em uma tentativa de homicídio. Depois de apreendido, o adolescente foi conduzido à 107ª Delegacia de Polícia em Paraíba do Sul, onde permaneceu à disposição da Justiça. E um homem foi morto a tiros no local conhecido como Córrego Sujo, próximo à divisa de Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na última sexta-feira. Moradores da região do Córrego Sujo relataram ter ouvido tiros durante a noite. Aqui, ninguém sabe quem é. 6 tiros. Escutamos tiros. Após denúncias, a polícia militar esteve no local e, em seguida, o corpo foi encaminhado para a 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios. A Polícia Civil informou que a vítima foi identificada como Anderson de Oliveira Costa Teixeira, de 32 anos. As investigações seguem para apurar as circunstâncias e autoria do crime. Começamos mais uma previsão do tempo. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. À noite, ocorre o temporal. As temperaturas vão variar entre a mínima de 19 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também à tarde. Noite, com temporal. As temperaturas vão variar entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Aqui em Petrópolis, a terça-feira será de sol com algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e também à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 20 e a máxima de 25 graus. Já em Paraíba do Sul, a terça-feira tem previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também à tarde. À noite, com temporal. As temperaturas podem variar entre a mínima de 21 e a máxima de 30 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia segue essa mesma tendência, com sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e também à tarde. Para a noite, a previsão também é de temporal. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Bem, essa foi a nossa previsão do tempo. Até a próxima! E olha só, gente, agora a gente fala que a Praça da Liberdade em Petrópolis recebe nesta quarta-feira, ou seja, amanhã e quinta-feira, a 13ª edição da festa Ubuntu, que celebra a cultura afro-brasileira. Com uma programação de música, dança e atividades culturais, o evento é de graça e vai trazer destaques como Chacal do Sax, responsável pelo show de abertura, além de Ito Melodia e Renato da Rocinha. Quem traz as informações para a gente sobre esse assunto é o nosso repórter Gabriel Toledo, que está ao vivo para a gente. Conta, Toledo, quais outras informações você tem sobre essa festa? Bom dia, Gabriel. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Exatamente, lembrando que quinta-feira, dia 20, é feriado de Dia da Consciência Negra e também Dia do Zumbi. A escolha da Praça da Liberdade, de acordo com a Prefeitura de Petrópolis, reforça um processo de ressignificação histórica. O espaço, assim como o centro histórico da cidade, guarda marcas do período da escravidão. Hoje, ele recebe uma celebração marcada pela afirmação, reconhecimento e fortalecimento da cultura afro-brasileira. A programação começa na quarta-feira com uma abertura oficial às 7 horas da noite e a apresentação de Chacal do Sax às 7h30. Na quinta-feira, feriado de Dia da Consciência Negra e Dia do Zumbi, como eu mesmo disse, a programação começa de manhã, bem cedinho, às 9h30 da manhã, e segue até 6h30 da noite, com contos de história, muitas homenagens e, é claro, muita música. Durante todo o mês de novembro,
O Centro de Cultura Raul de Leone recebe também a exposição Essu Uini, de Cristi Fernandes, com entrada gratuita. No dia 22 de novembro, o espaço também cedia o Festival da Cultura Negra, promovido pela Central Única das Favelas. Ou seja, nessa quarta e nessa quinta-feira, uma programação muito vasta, com várias coisas para fazer em referência a esse feriado e um dia tão importante para a nossa cultura, tanto de Petrópolis quanto brasileira. Jorge e Roberta, eu volto com vocês. Obrigado, Toledo, pelas informações, e aí a gente continua falando de programação, né? Obrigada, Toledo, bom trabalho. Pois é, a gente continua falando de festa, porque para festejar o Natal e dar as boas-vindas ao período natalino, o grupo Arte e Cerâmica em Petrópolis promove o festival Estação Cerâmica entre os dias 20 e 22 de novembro em Petrópolis, aproveitando aí o feriado prolongado na cidade imperial. Pois é, e olha, durante o evento serão promovidas oficinas artísticas gratuitas, exposições de arte e também a venda de peças. Confira. Para dar início às celebrações do Natal em Petrópolis, o grupo de ceramistas Arte e Cerâmica em Petrópolis realiza neste feriadão mais uma edição do Encontro Estação Cerâmica, desta vez com um tema das mostras voltado para a data festiva. Nós vamos oferecer peças de cerâmica artesanal tanto em temas natalinos, como também para alguém, se você quiser presentear, né, se as pessoas visitantes quiserem presentear ou fazer uma mesa de Natal decorada com artigos, né, de cerâmica artesanal para ficar bem bonita, também vai ser possível. Com um calendário estendido e uma ampla programação para o público, o evento, pensado especialmente para o Natal, conta com a exposição, vendas de peças e também oficinas, entre os dias 20 e 22 de novembro. No dia 20 de novembro, a gente vai ter a oficina de pintura em cerâmica, que vai ser ministrada pela Lívia Miller. No dia 21, acontece uma oficina de modelagem do barro com Camila Muniz. E no dia 22, a oficina sobre esgrafito, com Juliana Elael. O esgrafito, ele consiste numa técnica de cerâmica que você passa um engobe, né? Pode ser chamado de tinta também, mas é um engobe, que é um material cerâmico, que ele tem cor e a pessoa consegue escavar e na escavação aparece, você faz desenhos, né? E aparece a cor do barro. Então faz esse contraste do engobe, da cor do engobe com a cor do barro. Todas as oficinas estão marcadas para ter início às 3 horas da tarde, são gratuitas e abertas ao público. Apesar disso, cada uma delas tem 30 vagas que serão disponibilizadas por meio de senhas que serão distribuídas pela organização meia hora antes do início do evento. O Estação Cerâmica é um evento que reúne artistas ceramistas aqui de Petrópolis e a gente também busca oferecer oficinas gratuitas para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de arte. O evento vai acontecer entre os dias 20 e 22 de novembro no Shopping Estação Locanda, que fica na Estrada União Indústria número 11.000, em Itaipava. Venho convidar todos, em nome do Grupo Arte Cerâmica e parceria com Estação Locanda, venha nos visitar, conhecer as nossas peças cerâmicas aqui de Petrópolis e também participar das oficinas às 3 horas da tarde, que vai ter conhecer um pouquinho do que é esse mundo da cerâmica ali ao vivo. Tá aí. Bom, gente, o nosso jornal vai ficando por aqui, mas amanhã estamos de volta às 7h30 e, é claro, esperamos você. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.